Abra comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus 5, 44. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Primeira coisa que eu quero falar em cima desse texto é o seguinte: Deus faz nascer sol sobre justos e injustos e chover sobre ímpios e justos. Primeira coisa que eu aprendo é que aflições, guerras, tribulações, crises vêm sobre todos. Vem sobre crente e vem sobre não crente. É mentira se disseram para você, eu estou dizendo para você que mentiram para você, que se você entregar a vida para Jesus, os seus problemas acabaram. Não vai ter crise, não vai ter nada, vai dar tudo certo. É mentira. Primeira coisa que eu quero dizer: o sol está sobre todos e a chuva cai sobre todos. Enfermidades vêm sobre todos. Crises financeiras vêm sobre todos, crises de casamento vêm sobre todos, tribulações vêm sobre todos. E há uma promessa sobre os que creem, que se você deixar por amor a Deus, pai, mãe, filhos, irmãos, por amor a Cristo, se for necessária essa ruptura, nós não temos essa realidade no Brasil, mas em outros países, se você entrega a vida para Jesus, você não faz parte mais da família. A Bíblia vem dizer, Jesus disse, que se você perder pai e mãe por amor a Ele, você vai ganhar 100 vezes mais nessa terra. Diga amém. Deus vai colocar pessoas para cuidar de você. Só que Ele completa o texto dizendo, se você deixar pai, mãe, irmãos e um monte de coisa, você vai ganhar pai, mãe, irmãos e um monte de coisa e aflições. Porque as aflições é um brinde que vem para quem entrega a vida para Cristo. Porque a aflição com Cristo, ela tem um propósito. Interessante que a palavra tribulação vem de um aparelho que é tribulum. É um aparelho que é usado para debulhar milho. Para debulhar milho. E ele debulha o milho e já moe o milho. Então você está na espiga, bonitinho, acomodadinho, tudo certinho. Deus manda um tribulum e tira você da espiga e moe você. Diga aleluia. Aleluia não foi bom. O aleluia não foi quente, não foi bom. Só que Deus faz isso porque o milho não é para ficar na espiga. Ele tem que sair dali para virar semente ou farinha. Ele tem propósito. Então se você não estiver dentro de um propósito, Deus vai colocar tribulação, perseguição, crise, coisas para mexer e tirar você da zona de conforto. Eu estava comentando com a Vivi que tem gente achando que nós estamos vivendo o apocalipse. Só porque foi na prateleira e viu que estava faltando um negócio lá no mercado. Apocalipse. Seu irmão, calma, não é para tanto. Ah. Mas eu até brinquei com a Vivi, se cai um meteoro. Não, cai um meteoro no rincão. Pá! Um meteoro no mar e faz uma onda de 30 metros. Pronto. Acabou. A igreja entope, até o pátio enche de gente ali. Ó. Os desviados voltam tudo, o filho pródigo volta correndo. Porque a crise tem um poder. A crise, a tribulação tem um poder divino. Porque Deus trabalha em meio às crises. Deus não tem problema com crise. O céu não está em crise. O céu não está em crise. O céu está tudo resolvido. Então se você é um cidadão celestial, está passando por aqui, entenda, sua pátria não está em crise. Sua pátria não está em crise. Por isso que Paulo dizia, anseio estar com ele. Porque ele sabia que a pátria lá em cima não estava em crise. Apesar de Paulo aqui estar passando por crise. Eu vou falar sobre isso também mais na frente. Todos nós passamos por momentos de crises. Crises fazem parte do processo em nossas vidas. É matéria na faculdade de Deus. Cai no Enem de Deus. Sempre a crise faz parte do processo.
Crises fazem parte do processo. Crise no casamento, crises fazem parte do processo. Para quê? Para experimentar, para provar, para mexer, para tirar da zona de conforto, para levar eu e você para um lugar que Ele quer. Entenda. Crises de fé fazem parte do processo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tomé teve uma crise na fé. Ou não? Tomé andou com Jesus. Alguém aqui viu um morto de 4 dias ressuscitar já? Tomé viu. Alguém viu alguém multiplicar o pão assim para 5.000 pessoas? Eu acho que só o pessoal dos teens lá, né? Eles foram comer pizza esses dias, o cara que fez a pizza acho que orou. Deus, multiplique igual o Senhor fez, porque adolescente comendo. Ninguém viu. Agora Tomé viu coisas que eu e você não vimos. Preste atenção. Agora Tomé viu tudo aquilo e ele entra numa crise. Eu não acredito que ele ressuscitou. Só se eu tocar. Se eu sou Jesus, eu falo, rapaz, tudo que eu fiz para você, tu viu tanta coisa, some daqui. Chama o outro. Mas Deus respeita a crise na fé dele. E fala, Jesus chega para Tomé e fala, Tomé, se você está com crise e você precisa tocar, eu te entendo, toca aqui. Jesus respeitou, crises na fé acontecem. João Batista batizou Jesus, veio uma voz do céu, uma pomba desceu, e o Espírito Santo, esse é o meu filho amado. E quando João Batista estava na barriga da sua mãe Isabel, ele mexeu quando Maria chegou grávida. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. João Batista, um homem que anunciou o evangelho com uma ousadia, botou a cabeça a prêmio, estava preso, pronto para morrer, convicto da fé. Irmão, não sei você, estou preso, vou morrer amanhã. Por que eu vou morrer? Eu não sei, João Batista entrou em crise. Meu Deus, eu vou morrer. Será que tudo isso que eu falei faz sentido? Eu tenho que ter um propósito. Eu vou morrer, mas eu tenho que morrer com propósito. E ele chama 2 discípulos dele. Seguinte, vai lá conversar com Jesus e pergunta para Jesus se ele é o Messias mesmo, Filho de Deus, ou a gente tem que esperar outro. Irmão, João Batista não. João Batista não podia duvidar. E aí João Batista manda perguntar para Jesus se é ele mesmo. Aí chega os 2 discípulos de João Batista para Jesus e fala, Jesus, tem um negócio. João Batista mandou um recado. Qual é a profecia que o profeta mandou? Ele mandou perguntar se tu é de Jesus mesmo. Mandou perguntar se tu é o cara que ele batizou, se aquele negócio da voz é de verdade. Ele vai morrer e ele quer ter certeza que ele lutou por alguma coisa de verdade. Irmãos, a resposta de Jesus mostra que ele entende a nossa crise. Ele responde, avisa João que os cegos vêm, os surdos ouvem e aos pobres é anunciado o evangelho. Tudo que João profetizou está se cumprindo, avisa João que é verdade, eu sou o Messias. Ele respeitou a crise de João Batista. Nós temos crises constantemente. Quem aqui já teve 10 segundos pelo menos de ateísmo? Levanta a mão, gente. 10 segundos, você pensa assim, será que... Você está olhando para a lua assim, ó. E você pensa, o lado escuro da lua, será que não tem os Transformers lá mesmo? Será que eu vou chegar no céu e não vou encontrar um ser baixinho, orelha, com uma cabeça, um olho só no meio, verde? Aí você vai encontrar, o que você está fazendo aqui? Não, a gente é de outro planeta, Jesus salvou a gente. Não acredito, tinha vida. Só eu que tenho essas crises? Ou mais alguém? Levanta a mão, gente, os pecadores de plantão. Aí, deixa eu dizer uma coisa para você. O passarinho pode pousar na sua cabeça, sim ou não? Ele não pode fazer ninho. E às vezes eu estou a cada 6 meses, 10 segundos. Tá amarrado. Aí você ora por algo, não acontece. E aí você ora pelo casamento e nada acontece. E você manda perguntar, foi tu mesmo? Aquela profecia que você recebeu, você sai com tanta fé do culto e nada acontece. Passa 10 anos e nada acontece. E aí você olha para o céu e fala, deixa eu te perguntar, é tu mesmo? E Deus olha do céu e fala, sou eu mesmo. Eu te entendo.
é que quando demora para vocês, vocês duvidam. Crise na fé. Nós temos crises na fé. Temos momentos que cremos, tem momentos que queremos ir para o céu arrebatados. E tem dias que queremos ficar na terra pro resto da vida. São crises. Temos essas crises. Você tem essa crise, eu tenho essa crise. E essas crises fazem parte do processo. Crises no casamento, tempo de ajustes. Crises financeiras, períodos de vacas magras. Diga aleluia. A gente só quer as vacas gordas, mas tem vaca magra. Filipenses, Paulo, capítulo 4, Filipenses, Paulo diz o seguinte: eu aprendi, eu sei viver com abundância e com escassez. Sabe o que é isso? Eu vivo com Deus nos dois períodos. Eu não reclamo e murmuro quando está ruim e não fico dando glória a Deus quando está bom. Eu dou glória a Deus em todo tempo. Quantos entendem? Então, crises financeiras, crise de casamento, momentos assim tensos de ajuste. Meu irmão, casamento é uma loucura. Entendo o que eu quis dizer. Casamento não é uma loucura no sentido de não faça loucura. Casamento é um lugar de maior tratamento de caráter, de personalidade, de temperamento. Casamento. Quer mudar a casa? Quer tratar esse temperamento egoísta? Casa para ver. Por quê? É um lugar de renúncia todo o tempo. Você vem com uma estrutura, se ajusta a outra estrutura, e essas duas estruturas são uma estrutura só agora. Que loucura! O próprio Salomão disse, tem 4 coisas que eu admiro. As 3 eu admiro demais, mas a 4ª é impressionante. A primeira coisa que ele admirava era o caminho da águia no céu. A segunda coisa que ele admirava era o caminho da cobra na pedra, na penha. A terceira coisa que ele admirava era o caminho do navio no mar. E a 4ª coisa que ele disse que não entendia, não conseguia entender. Olha que Salomão era sábio. E ele tinha algumas centenas de mulheres. E não aprendeu, não entendeu ainda. A 4ª coisa era o caminho da mulher com o homem. Ele não entendia. Porque é uma coisa que só Deus é esse negócio. Então, crise de casamento faz parte para você se ajustar ao caráter que Deus não dá a esposa que você quer, Deus dá a esposa que você precisa. Então, se você tem esse negócio que você chama de negócio, então se você tem esse marido que você chama de amostra grátis da grande tribulação, Deus te deu porque você precisa. Mas a minha esposa é ruim, é porque você também é ruim. E Deus precisa tratar você. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus foi meio tenso. Glória a Deus. Crises fazem parte do processo. Porém, essas crises ela tem 2 propósitos. Ela tem 2, como é que eu posso falar? Ela tem uma faca de 2 lados, corta dos 2 lados. A crise tem 2 poderes. Um poder de nos amadurecer, fazer-nos crescer, nos provar e nos levar a um lugar de maturidade. O outro poder da crise é nos endurecer, nos travar e retroceder. São 2 poderes. A crise faz isso. Você deu crise no casamento, chuta o balde, vai embora, retrocede, larga tudo. A crise tem um poder de fazer isso. A crise também tem um poder de... Deu um problema no casamento. Peraí. Deus, onde é que tu está? Me salva. Me ajuda, me trata, me mostra, eu estou errado. Eu lembro de algumas vezes que eu e minha esposa... Né? Aleluia. Descendente de italiano como eu sou. Né? Fácil de lidar. Facinho. Só que não. Eu lembro que às vezes a gente... E para não dormir, a Bíblia manda... não deixar o sol se pôr sobre a ira, né? A gente entende que não é legal ir dormir, né? Dando ocasião ao maligno. Então, não vai dormir sem resolver. Irmão, 5 dias então nem fala. Tá. E aí a gente tinha a gente fez algumas vezes. Eu chegava, amor, vem cá. O que foi?
quero falar contigo, não tenho mais o que falar. E o italiano, que se preze, odeia isso. Porque o italiano quer discutir. Ele quer discutir, entendeu? Ele quer chegar num fim. Que fim é esse? Eu não sei, mas ele quer chegar. E aí o outro para, não quero mais conversar, só amanhã. Oh, só amanhã irrita. Só amanhã incomoda, só amanhã não existe. É hoje. E aí às vezes o que eu ia fazer? Dava vou orar. Ia lá pro quarto, e aí Deus falava, estás errado. Não, ou estás errado em parte, ela está errada nisso, mas reconhece a tua parte. E aí Senhor, amém. Ia lá, vem cá amor. Foi, vamos orar. Ei, irmão, dá a mão para mim. Irmão, não sei se Deus ouve esse tipo de oração. Tá, eu vou orar, tu concorda se quiser. Ó Deus, eu quero colocar nossa situação na tua mão. Talvez eu esteja certo. Tu começa a dar indireta na oração. Quem já deu indireta na oração? É massa, né? Deus, o Senhor está vendo tudo. O Senhor viu que eu quis acertar. Se Deus, várias vezes aconteceu, nós oramos e no meio da oração, os dois se quebrantarem. E a gente pedia para Deus ser juiz mesmo entre nós, porque às vezes os dois estão dos lados extremos e os dois acham que estão certos. E aí não dá. E essa crise faz a gente crescer, porque você tem que se humilhar. E quando você se humilha, você cresce. Posso ouvir amém? Quando você se humilha, você cresce. Com Deus, quanto mais você diminui, mais você cresce. Você cresce para baixo com Deus. Então essas crises fazem você crescer. E eu queria falar de algumas pessoas que passaram algumas crises na Bíblia. E como elas venceram isso, o que aconteceu. Eu quero falar primeiro sobre José. José é um cara que teve uma crise de relacionamento familiar muito forte. Qual era a crise de José? Simples, os seus irmãos odiavam ele, venderam ele, bateram nele e queriam matar ele. Nada tranquilo, probleminha entre irmãos. Ele tinha uma crise muito bruta aqui, muito forte. E havia um ódio tão grande dos irmãos sobre ele, que eles queriam matá-lo. Teve um irmão mais velho que saltou na frente e falou, para, não mata o menino, vende para o Egito. Olha que legal, o irmão caridoso, não mata, vende para o Egito. Tipo assim, não mata, só aleja, né? Uma coisa, os irmãos não queriam bem dele. Ele tinha uma crise muito feroz. Cara, escute, além de odiado, além dessa crise, José foi para onde? José foi parar numa cadeia, por cerca de 10 anos. Entenda isso. Na cadeia, dá tempo de pensar. Escuta o que eu vou dizer para você. Na cadeia, dá tempo de pensar. E lá na cadeia, ou você endurece, ou você amadurece. Ou você sai pior 7 vezes, ou melhor 70 vezes. Escuta o que eu estou dizendo, anos ministrando em presídio, e lá na cadeia, José sentadinho, fazendo gancho, sei lá o que ele fazia lá, com a mente pensando, o que ele poderia pensar? Deus, me dá uma oportunidade, me dá uma chance de voltar nos meus irmãos a matar um por um. Me dá uma chance de dar o troco, me enriquece para mostrar para os meus irmãos que eu também posso ficar rico como eles. Me dá uma chance de mostrar para o meu irmão que eu não estou errado. Me dá uma chance. Ele podia remoer tudo que aconteceu com ele. Mas eu acredito, não está na Bíblia, mas eu acredito que José não endureceu. Ele amadureceu. Eu acredito que José estava na cadeia assim. Isso é minha e não está escrito. Deus, me dá uma chance de abençoar os meus irmãos. Me dá uma chance de um dia poder abençoá-los, de poder ser bênção na vida deles. Me dá uma chance. E Deus deu essa chance. Por que eu acredito que José pensava assim? Porque o Espírito de Deus que está sobre Jesus, estava naquele tempo lá. Ele vinha constantemente naqueles dias. E a Bíblia diz em Filipenses que habite em vós o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que mesmo sendo Deus, não ousou ser
igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Pedro vai dizer que quando blasfemavam contra ele, ele abençoava. Quando amaldiçoavam Jesus, Jesus abençoava. Quando perseguiam, Jesus bendizia. Quando maltratava, Jesus tratava bem. Esse espírito que estava sobre Jesus. Então Jesus está na cruz e pega uma oportunidade e fala: Deus, me dá uma oportunidade de abençoar quem está me pregando. E ele abençoa o cara que acabou de pregar ele. Por isso que eu acredito que o espírito que estava sobre José é o mesmo que estava sobre Jesus. Porque só um cara com o Espírito de Deus passa 10 anos na cadeia por culpa dos irmãos. Os irmãos aparecem e ele diz: não temam, não fiquem preocupados. Não foi vocês, foi Deus que me trouxe aqui. Eu amo vocês. Abraçou e chorou. Botou na mesa: senta comigo. Vocês estão passando fome? Está em crise aí? Eu não estou em crise. Senta aqui. Escute o que eu vou dizer. Tem parentes seus que você está lutando contra eles, sabe por quê? Eles estão em crise. Você não pode estar em crise. Você tem que estar em Cristo. A sua alma tem que estar em Cristo. As suas decisões não podem ser reações. Tem que ser ações. Você não pode ser reativo. Você tem que ser proativo. Reativo é alguém que reage. Se José fosse um cara sem o Espírito de Deus e reativo, mandava matar os irmãos. Tranquilo, e tinha direito para isso. E motivo. Ah, mas eu estou certo. José também tinha motivo para mandar matar os seus irmãos. Ele tinha uma crise familiar, mas ele se escondeu no coração de Deus, debaixo do Espírito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa crise familiar que talvez você está vivendo é um bom lugar para Deus provar e tratar, experimentar o seu caráter. Se você é parecido com Jesus, ou se você é parecido com o mundo. Se eu sou parecido com Jesus, ou se eu sou parecido com o mundo. A crise revela quem é quem. Nós temos a crise no Brasil aí, e agora teve falta de combustível, teve postos que botaram gasolina a 6, 7 reais. A crise mostra quem é quem. A crise revela o povo. A crise revela os intentos do coração. É só faltar para você ver como é a briga na fila. É só faltar, aí você vê quem é quem. É na hora do momento, quando você vê o outro prosperando, você vê o outro crescendo, você vê o outro indo, alguma coisa boa acontecendo, ou você se alegra, ou você se entristece. Sabe quem que eu sei que são meus amigos de verdade, de confiança? Não são aqueles que choram comigo quando eu choro. Porque é fácil chorar com quem chora. É fácil chorar com quem chora. Difícil é se alegrar com quem se alegra. Quando você é abençoado de alguma forma, a pessoa: uau, cara, que massa, que top. Fiquei muito feliz pelo que está acontecendo com a tua vida. Esse é amigo. Porque é difícil se alegrar quando o outro vai bem e você talvez não está tão bem. Onde é que você esteja? Crises revelam. E se a crise está revelando alguma coisa no seu coração, aproveita e vai para Deus para corrigir. As crises na minha vida que eu tenho, eu tento ao máximo aproveitá-las. Algumas passam direto. E que oportunidade que eu perdi. Mas quando possível, o Espírito me traz à memória, eu procuro crescer nas crises. Porque elas me impulsionam. E eu quero só encerrar José lendo o que ele disse. E José disse aos seus irmãos: achegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Dá uma atenção aqui, meu irmão. Ele se revelou. Agora, pois, não vos interessais nem vos aborreçais por me haveres vendido para cá. Porque para preservar a vida de vocês é que ele me enviou para cá. Olha o coração de José. Outra pessoa que teve uma grande crise foi Sara, esposa de Abraão. A crise de Sara foi uma crise social e moral. Por quê? Ela não podia ter filhos, ela era estéril. Vamos lá, só para a gente entender um pouquinho da cultura da época, para poder entender a crise dela. Ela não podia ter filhos. Primeira coisa, uma mulher sem filhos, se ela perde o marido, ela não tem sustento, porque o filho
naquele tempo, o filho homem traria sustento para casa. Prova disso, a viúva e Elias, ela estava preocupada porque o seu único filho, que traria sustento, estava sendo tirado dela. Entende? Então ela não tinha sustento se porventura o marido faltasse. Ela ia ficar sozinha, mendigando, uma viúva. Então ela não tinha filhos. Havia uma crise aqui social da parte dela. A segunda coisa interessante é uma crise moral. Porque uma pessoa, uma mulher que não podia ter filhos naquela cultura, era considerada maldita. Irmãos, só para você entender, vou falar de um exemplo grosseiramente para você entender. Uma mulher que entrava naquela porta e ficava em pé naquela sala lá atrás, ouvindo o culto, sem se misturar conosco. Ela tinha uma crise moral muito bruta. Outra coisa, o ministério do seu marido Abraão estava sendo diretamente atingido por ela. Afinal, Deus prometeu: Abraão, você vai ter uma descendência enorme. E Abraão olhava para Sara: vou ter. Sara é estéril, ele não. Sara era culpa da promessa de Deus. A culpa estava em Sara. Imagina, irmãos, Deus prometeu uma coisa para o seu marido, que Deus vai fazer, e você se sente a culpada por não acontecer isso. Ou Deus prometeu uma coisa para sua esposa e você é o culpado. Havia uma crise moral dentro dessa mulher. Tanto que quando Abraão sugeriu uma loucura, vamos pegar uma empregada egípcia e vamos ter um filho. Na crise, no momento da crise, Abraão tem uma ideia louca, retardada, fora da casinha. E Abraão dá a ideia para Sara, o que ela diz? Sim. Eu acho que aquela mulher diz: meu Deus, faz alguma coisa, Abraão, pode ir, pega quem tu quiser, cara, eu estou te atrapalhando. Havia uma crise na vida dessa mulher. Eu sou o problema da minha família. Ela estava em crise, porque o seu ventre estava estéril, não podia ter filhos. Hoje, no início do culto aqui, o casal vai dar o testemunho um pouco mais à frente. Quem lembra naquele culto que nós oramos pelas pessoas que não podiam ter filhos aqui? Quem lembra? O casal veio testemunhar que estão grávidos. Diga glória a Deus. Eles vão dar o testemunho aqui. O ventre era estéril, havia um diagnóstico. O Senhor colocou a mão. E isso traz alegria, traz vida. E o que aconteceu? Sara via esse ventre estéril. A crise, aparentemente. Porém, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O lugar de impossibilidade é um lugar que Deus gosta. Sabe por quê? Porque é impossível. Então, se é impossível, ninguém pode resolver. Marido não resolve, esposa não resolve, pastor não resolve, igreja não resolve. Nada resolve. O seu caráter está sendo moldado por Deus e você tentou de tudo e nada resolve. É um lugar de crise. Se o teu casamento acabou, está acabando. Tentaram de tudo, igual aquela mulher com fluxo de sangue. Gastou dinheiro com os médicos, tentou de tudo, psicólogo, tudo. Não resolveu. Esse lugar é um lugar de impossibilidade. É ali que Deus gosta. Porque aqui Deus fala: só eu posso fazer. E aí quando acontece, o que você diz? Não tenho dúvidas. Foi o Senhor. Quando acontece com possibilidades, a gente fica assim: foi Deus? Ou foi... Não, Deus usou o médico. Legal, é Deus também. Deus usou alguém. Foi Deus, glória a Deus. Que bênção, foi Deus. Mas quando não foi ninguém, foi só Ele, não há dúvidas, foi Ele. E ter a certeza do milagre. E quem acredita em milagre ainda? Ter a certeza do milagre, de que foi Ele, aumenta a sua fé. A crise da esterilidade aumenta a sua fé. Imagine alguém chegar para Sara e dizer: Sara, Isaac, como é que foi? Sabe o que significa Isaac? Sorriso, alegria. Olha o nome do menino. Por quê? Eu não podia ter filhos por 20 anos. Eu já era de idade avançada. Não tinha medicina avançada, não tinha nada. Isso aqui é um milagre. Não havia dúvidas no coração de Sara.
é no meio da crise que vemos a mão de Deus agindo. Eu quero ler com você 2 Coríntios 11, por favor. Abra comigo. Eu quero falar sobre a crise de um cara chamado Paulo. Segunda Coríntios 11. Versículo de número 23. Diz assim, 2 Coríntios 11, 23. Ele faz uma pergunta, ele começa dizendo: os apóstolos são ministros de Cristo? Os homens de Deus da Bíblia são ministros de Cristo? Eu falo agora como um tolo, mas eu falo. Em trabalhos muito mais abundantes eu fui, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. Só deixa eu explicar esse versículo aqui, olha para mim. Na cultura dos romanos, ninguém poderia receber mais de 40 açoites. Só para você entender, o açoite do romano era um zorrague, era um chicote com vários couros, e na ponta dos couros eram pedaços de ferro e osso. Quem viu A Paixão de Cristo lembra daquela cena que batia nas costas e quando puxava vinha pedaços de pele. Fazia aquilo ali nas costas de quem era condenado. E ninguém poderia receber mais de 40, porque era algo muito brutal. Então, se você recebesse 40 chibatadas, no próximo crime que você cometesse, você não receberia mais 40, você receberia outro castigo, ou até a morte, mas chibatada acabou. O que eles faziam com Paulo? Eles davam 39, 40 menos uma. Por quê? Quando pegava Paulo de novo, 39. Larga. Quando pegava Paulo de novo, 39. Imagina como eram as costas de Paulo. Ele recebeu 5 quarentenas menos uma. Vamos continuar lendo. Versículo 25. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei nas profundezas. Em viagens muitas vezes, em perigos das águas, em perigos de ladrões, em perigos entre pagãos, em perigos dos da própria nação, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, no frio e na nudez, além das coisas exteriores. E o que vem sobre mim diariamente é o cuidado que tenho pelas igrejas. Quem fique fraco, que eu não sinta fraco. Quem seja ofendido, que eu não me sinta ofendido. Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. Eu acho que esse cara passou por crises. Sim ou não? Mas eu quero ler um relato de quem passou por crise. Porque é muito fácil falar. Mas eu quero ver o que o cara diz em meio à crise. Eu quero que você abra comigo Romanos 8. Um cara que passou isso que acabamos de ler. Olha o que ele diz em Romanos 8. Romanos 8, 31. Olha o que ele fala. Romanos 8, 31. Diz assim. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito,
Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas futuras, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Diga amém. Esse é o relato de quem passa por crise, mas está com Cristo. Passa por crise, mas está com Cristo. A minha questão, a sua questão é: a crise está aí, mas aonde está os seus olhos? E onde está o meu coração? Os céus não estão em crise, o Brasil está. O seu casamento pode estar em crise, mas o propósito de Deus sobre ti não está em crise. Jó disse que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Seu ventre pode estar estéril, mas o Senhor está protegendo você. No momento correto, se Deus quiser, o Isaac virá. Foi numa crise que os irmãos de José voltaram até ele. Foi a crise que fez Sara e Abraão experimentarem um milagre. Foi uma crise que fez o filho pródigo voltar. Ele estava sem comida na região que ele estava. Foi uma crise que fez Paulo e Silas verem a mão de Deus libertarem de uma prisão. Eles estavam dentro de uma prisão e por volta de meia-noite eles cantavam. Eles adoravam o Senhor. Você tem uma opção, verdade, nesse momento difícil. Você pode pegar o seu WhatsApp e ficar enviando um monte de vídeo idiota, um monte de coisa fake que às vezes você nem sabe se é verdade. Eu recebi um áudio, um vídeo, mandaram para mim, um vídeo de um cara fardado, se dizendo sargento do exército, não é a divisa, não é aquela, o nome não é aquele, não é aquele ali, é o máximo um aposentado frustrado que quer fazer barulho, falando um monte de mentira, e os crentes, 1 milhão de visualizações, e um monte de crente, vendo e propagando o que não sabe. Se você não tem fonte segura, guarde isso. Tem propósito, vai abençoar, vai edificar, vai levar um propósito bom. Glória a Deus. Não vai, em nome de Jesus. Você tem uma opção no meio disso tudo. Ou você guarda a sua língua, ou você murmura, ou você adora. Ou você reclama, ou você adora. Ou você bota a culpa em governo, ou você busca o Deus que governa sobre todas as coisas. Você tem uma opção no meio dessa crise. Eu tenho uma opção. Vou ficar nessa ladainha que todo mundo está, ou vou buscar um lugar secreto e ver o que Deus tem para mim, o que Deus tem para minha nação, o que Deus tem para mim fazer. Deus, a palavra diz em Daniel, que Deus é Deus que destitui reis e coloca reis. Você ouviu um amém? Então é Ele que faz isso. Ele pode usar a forma que Ele quiser, pode usar o povo, Ele tem forma de usar, mas é Deus que faz isso. Você acha que Deus se engana? Deus está com uma briga de braço com o diabo para ver quem domina o Brasil? Não. Onde tiver pelo menos 10 justos, por amor aos 10, Deus muda a história. Eu tenho certeza que no Brasil tem pelo menos 10 justos. Homens que não se dobram a Baal, que não se dobram ao pecado e que acreditam na eternidade. Então, meu irmão, quer um conselho? Faça como Paulo. Paulo estava pronto para morrer. 2 Timóteo capítulo 4. Pronto para morrer, sentença dada, seria degolado. E ele manda uma carta para Timóteo, dizendo: olha, o meu dia está chegando, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, acabou para mim. Timóteo, é o seguinte, traz para mim os meus pergaminhos. O que ele estava dizendo? Eu vou morrer amanhã, mas eu vou continuar estudando as Escrituras. Tudo isso está acontecendo. Você parou para ler as Escrituras e perguntar o que Deus quer falar com você no meio dessa crise? Ai, não tem cliente. Aproveita que não tem cliente e lê a Bíblia. Aproveita que não tem cliente e visita alguém que você não visita. Aproveita que não tem cliente e olha para o seu filho que está do seu lado.
Antigamente, lembra que faltava energia? O que acontecia quando faltava energia? Até hoje, o que acontece? Primeiro o sinal do Wi-Fi cai. O desespero bate e o apocalipse começa. Sabe o que acontecia? Lembra disso? Faltava energia, o que a gente fazia? Mais antigamente, se reunia ao redor da mesa ali, botava uma vela, é ou não é? E aí o marido olhava, quem é você? A esposa. Descobriu que tinha esposa. Hoje os filhos, se acaba a energia e vão olhar, quem é você? Sou seu pai. Pago a conta, inclusive, desse iPad na sua mão. Sabe o que precisa? Às vezes nós precisamos que falte luz mesmo. Que venha uma crise mesmo. Uma crise nos leva para os lugares que a gente não devia ter saído. Sabe o que eu dizia? Tem que acabar a luz. E eu pensava comigo, tem que acabar a luz para a gente conversar. Para sentar ao redor da mesa com uma vela e conversar. E aí os pais começam a contar a história. Eu lembro, minha filha. Quando eu tinha 13 anos igual você, eu trabalhava na roça. E aí começava as lenhadas. E começava as conversas de história do vô, história do tio e pai. E daí tu descobria, como é que é o nome desse tio? É o tio fulano. Eu não conheço. 18 anos, nunca vi o tio fulano. Descobria que tinha tio quando faltava energia. É mentira? As crises nos debulham. Nos tiram da espiga. Será que Deus tem que sacudir o Brasil? Para o Brasil voltar para o Senhor, o coração, e começar a não ter mais madroeira, mas ter um padroeiro? Um pai? Começar a adorar o único Deus, que é Deus? O que o Brasil precisa? Será que os crentes têm que passar por uma perseguição para parar de fazer campanha para ganhar coisa? O que os crentes precisam? Para começar a buscar o evangelho da eternidade, não o evangelho da prosperidade. Precisa de uma crise? Que venha a crise. Se for necessário, que venha a crise. Mas eu profetizo sobre mim, sobre você, o que Paulo disse. Nem homem, nem anjos, nem profundidade, nem largura, nada vos separará do amor de Cristo. Eu profetizo que essas crises aprofundem você no relacionamento com Ele. Que eu e você possamos sair daqui essa noite pelo menos entendendo que Deus também é um Deus da crise. E Ele está no meio das crises. Para amadurecer eu e você. Para fazer eu e você crescer como maridos, crescer como esposas, como pais. Em nome de Jesus. E eu encerro citando o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sou evangélico. Essa é heresia minha particular. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você quer ter convicção de que no meio da crise você não vai temer? Saiba quem está com você no meio da crise. Quem está com você no meio da crise define como você passa a crise. Porque a crise vai passar. Pode escrever, diga amém por isso. Toda crise passa. Toda crise passa. Eu explico para você. Apocalipse diz: vocês passarão um momento de tribulação e crise por 10 dias. Sabe o que significa isso? Começo e fim. Toda crise tem começo e fim. A questão é como você vai sair da crise. Mais maduro ou mais duro? Adorando ou murmurando? Como diz um programa antigo, você decide. Você decide. Eis que coloco a bênção e a maldição. A crise tem um poder pedagógico. Tem um poder de correção para mim e para você. Eu quero orar com você. Com você, não por você. Eu quero orar com você. Porque eu também estou na crise. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus. Eu acredito que essa palavra que o Senhor nos deu hoje não é uma palavra que faz a gente sair daqui saltitando, ou uma palavra que resolve todos os nossos problemas, e nem uma palavra que massageia o nosso ego,
ou faz cócegas. Não, eu acredito que é uma palavra que nos corrige, nos confronta e nos traz uma realidade. Mas eu acredito que o Senhor chamou os teus ministros para pregar o Evangelho inteiro. Um Evangelho que diz que o Senhor cura, que diz que o Senhor transforma, que o Senhor faz da estéril mãe de filhos. Um Evangelho que tira o viciado da cocaína, o Evangelho que liberta das drogas, um Evangelho que tem poder de libertar de demônios, um Evangelho em que os demônios saem no poder do nome de Jesus, um Evangelho da bonança, do cuidado, da vida e vida em abundância. Mas esse mesmo Evangelho é o Evangelho que corrige, disciplina, que tem aflição, que tem perseguição, tem lutas. É o mesmo Evangelho. Então eu quero profetizar que esse Evangelho todo, pleno, não pela metade. Não queremos buscar um Evangelho só. Queremos buscar o Evangelho todo. Que é o Evangelho da cruz. Que tem benefícios, mas tem consequências. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é a oração que o irmão Yun pediu. Não nos tire da crise. Nos dê ombros fortes. Nos dê tornozelos firmes. Nos dê sabedoria para passar por essa crise. E ao passar, nós poderemos levantar as mãos para os céus e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. E eu profetizo que será assim. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Que essa palavra dê fruto na estação certa, amém? Saiba que o céu não está em crise. O céu não está em crise. Em nome de Jesus.